duas coisas muito importantes que aconteceram no decorrer do dia de ontem para o sábado. A primeira delas, teve uma apresentação no Conselho do Porto ou na Assembleia do Porto, teve uma assembleia lá que eu não sei se exatamente para associados ou conselheiros, sei que foi feito na solenidade do Porto, no qual o André Vilas-Boas, inclusive já foi cotado para ser técnico do São Paulo, né, que chegou a negociar, inclusive, para ser técnico. Ele é o presidente do Porto. Qual era o assunto? Ele informou, entre outras coisas, do seu próprio clube, ele informou e fez elogios ao Wendel e falou que o Wendel está treinando muito bem, está tendo um comportamento exemplar e que ele chegou a um acordo financeiro com o jogador pelas pendências passadas do Porto com ele. O que isso significa? Significa que, como a gente já tinha dito aqui, o Porto tem uma dívida com o jogador, o São Paulo e o Wendel estavam vendo, vislumbrando que o Porto minorasse os pedidos ou os pleitos para que ele arcasse com a questão do Wendel ou que o Wendel abrisse mão de alguns valores para ser liberado agora. Com isso, ele poderia chegar ao São Paulo antes. O André Vilas-Boas não só comentou nessa reunião, como formalizou que entrou nesse acordo. O Wendel está otimista, está na expectativa de que ele consiga fazer uma liberação, de que finalmente consiga ter um acordo maior. E aí entra a segunda parte da história que eu quero contar para vocês, que eu já tinha dito para vocês ao longo da semana que estavam surgindo algumas oportunidades, jogadores oferecidos, principalmente no setor ofensivo. E aí vocês vão me lembrar aquilo que a gente estava falando, que o São Paulo tinha conversas com um jogador que atuava do meio de campo para frente e com um jogador para a lateral direita. Zanqueta, para a lateral direita, tem alguma novidade? Não, para a lateral direita, ainda neste momento, eu não tenho e não trago novidades para vocês. Aí você já sabe, você já leu, você já me viu aqui falando em vídeo também. O Fábio Melo, que é ex-jogador de futebol, inclusive já teve em programas de São Paulinos falando sobre as coisas, ele, além de ser o procurador, agente, empresário do goleiro Rafael, ele é agente, procurador ou empresário de um jogador chamado Gabriel Veron, que é um nome que surgiu ontem à noite na mídia e acabou surgindo, e surgiram milhares de especulações, muita gente me marcou, muita gente acabou falando comigo. Eu quase respondi ontem à noite, mas falei assim, não, deixa para o vídeo do dia seguinte, deixa para a gente poder trocar ideia com mais calma. Cheguei, inclusive, a fazer uma atualização com a diretoria do São Paulo sobre os últimos andamentos, os últimos passos da situação, e vou dizer para vocês exatamente o que eu obtive sem tirar nem pôr. Eles chegaram para mim e falaram assim, Zanqueto, como você já sabe, existe uma conversa em andamento, existe uma possibilidade concreta de que o Gabriel Veron também possa ser envolvido, mas tudo depende do desenvolvimento dessa finalização do acordo de chegada do Wendel, que o São Paulo continua agora negociando com o Porto. Ou seja, as conversas com o Porto que estavam travadas sobre a questão do Wendel, elas avançaram não só do André Vilas-Boas com o jogador, como o São Paulo agora tem essa possibilidade, com essa porta que se abriu, do Fábio Melo também participando e ajudando nesse processo, que é um pedido, inclusive, do próprio Zubeldia, que o São Paulo traga um jogador a mais de velocidade, tudo, para poder participar do time. Ele quer mais jogadores, ele quer ter bastante opção do meio de campo para frente. Eu, particularmente, acho que o São Paulo tem bastante jogador de base, de ponta, para poder oportunizar, mas, como eu já vinha falando para vocês, o São Paulo está ligado, está de olho em oportunidades. E essa oportunidade acabou surgindo. O Gabriel Veron estava no Cruzeiro no ano passado, o Porto exigiu compra do jogador, o Cruzeiro tinha outros planos, acabou investindo dinheiro, como vocês viram, em vários outros atletas. O Gabriel Veron está aí buscando o clube e o seu agente viu uma possibilidade de encaixe de uma peça que está disponível, que não vai ser utilizada para o Porto e poder vir para o São Paulo, e o São Paulo poder fazer um bem bolado com o Porto. Então, como está a situação agora? O São Paulo está pensando em fazer um pack com o Porto, já que o São Paulo tem essa possibilidade de trazer o Wendel, agora que ele chegou em acordo com a questão de finanças com o clube dele, e ele está com um alinhamento bom com o presidente, o São Paulo pode ser que faça um acordo já amplo em que consiga fechar esse pequeno pack com os dois jogadores, de repente, o Gabriel Veron e o Wendel. Outros clubes
estão buscando também o Gabriel Veron, como, por exemplo, o Vasco da Gama, que é o que eu estou sabendo. Eu vi que o UOL noticiou sobre isso, o UOL falou, acho que até de mais algum clube que talvez estivesse interessado no Gabriel Veron. O São Paulo está aí, o Fábio Melo, acho que todo mundo, no final das contas, é o mesmo papo que a gente fala também do Marinacres e tudo. O Gabriel Veron, talvez no Vasco, pudesse ser até um titular, se ele fosse para lá, em termos de jogar, em termos de disputa. Ele vai ter muito menos disputa, ele vai ter muito menos concorrência lá. As possibilidades dele para poder jogar mais e ser titular são maiores. No São Paulo, porém, ele vai poder brigar por uma vitrine muito maior, ele vai poder fazer parte de um elenco. Eu, honestamente, não sei se concordo com essa contratação. Não sei se eu aprovo, se eu acho positiva a contratação dele pelo São Paulo, porque, de novo, reforço, acho que o São Paulo tem que priorizar a base, mesmo o caso do Rian, que a gente fala, o Zubeldia também, que é um jogador de avançado, o Zubeldia que é um jogador de frente, que saiba fazer essa função, eu acho que o Rian Francisco tem uma obrigação de que o Zubeldia assim, gaste todas as possibilidades para que fique, a não ser que fique evidente que realmente o Rio Francisco não tem a menor condição de jogar entre os profissionais do São Paulo ainda, e a gente esperar mais um tempo e aí buscar outro atleta. Neste caso, eu acho até que seja uma justificativa válida, porém, a gente precisa testar. Segunda-feira, como a gente já sabe, a gente vai ter essa primeira etapa, o Rian artilheiraço, e eu vou torcer demais para que o Rian ou faça gol, ou que vá muito bem. O Rian é muito bom jogador, e eu vou torcer demais para isso. No caso do Gabriel Veron, eu estou aqui fazendo uma informação para vocês, apesar de eu não ter uma concordância muito grande com relação a essa questão da negociação. De todo modo, não sou eu que faço a negociação, eu informo para vocês, eu apuro a informação e trago. Existe a possibilidade do Gabriel Veron, que é uma pergunta que me falaram, isso deve ser fake, isso não é consistente, o São Paulo não está no momento bom com o Porto, então está aí explicado para vocês. O São Paulo deixou claríssimo, inclusive na consulta que fiz, bem tarde da noite, neste sábado, de que a situação do Gabriel Veron depende muito de como tiver o andamento da situação com o Wendel, mas que as conversas e a porta com o próprio Porto estão abertas para que o São Paulo possa fazer um desenrolar desta negociação. Tá? Fazendo esse esclarecimento para vocês.